Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre futebol. Hoje é dia 24 de agosto e a gente vai dar uma olhada na 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Olha, o campeonato já passou da metade, né? O negócio começa a afunilar. Exatamente. E essa rodada tá cheia de jogo bom, daqueles que podem mexer bastante na tabela. Tem de tudo um pouco, né? Time brigando lá em cima, galera tentando escapar do rebaixamento. Isso. E ainda tem aquele fator extra, né? O cansaço dos times que jogaram no meio da semana. Libertadores, Sul-Americana. Isso sempre complica. A média de gols está em 2,38, continua mais ou menos na mesma. E jogar em casa ainda faz diferença. Quase 47% de vitória dos mandantes. Vamos ver se hoje confirma isso. Bom, hoje a gente separou 5 jogos para analisar mais a fundo. Bahia contra Santos, Fortaleza e Mirassol, São Paulo versus Atlético Mineiro, Juventude contra Botafogo. E para fechar, Vasco e Corinthians. Prepara a análise aí que o Brasileirão não dá folga. Vamos começar lá pela Bahia. Bahia e Santos. Vamos lá. Esse jogo é bem um retrato da tabela, né? O Bahia tá firme ali no G4, quarto lugar, campanha muito boa. Enquanto o Santos, hein? 15º, pertinho da zona, situação delicada. Delicadíssimo. E o momento deles é completamente oposto, né? Totalmente. O Bahia não perde, há 9 jogos. Vem de vitória fora contra o Ceará. Já o Santos, levou aquele 6-0 do Vasco, em casa. Pois é, esse 6-0 foi o baque, né? Com certeza abala a confiança, expõe muita coisa, e o Bahia, ao contrário, está num momento ótimo, de confiança lá em cima. E em casa o Bahia é forte, né? Muito forte. É o terceiro melhor mandante, invicto na Fonte Nova, 6 vitórias e 3 empates, faz quase 1,8 gols por jogo e sofre menos de 1. É um desempenho, sim, muito sólido. Nossa. E o Santos fora. Consegue aprontar alguma coisa ou nem? Olha, os números não são horríveis, é o 8º visitante, mas é muito irregular. Ganhou 3, perdeu 6 e o problema maior acho que é o seguinte: o Bahia costuma começar muito bem em casa. Ah, é? Abre o placar em quase 90% dos jogos lá e quando faz 1-0, ganha 75% das vezes. Ou seja, complicou pro Santos, né? Se o Bahia marca primeiro, fica difícil pro Peixe, que já não costuma marcar muito fora. 40% dos jogos fora sem marcar, é isso? Exatamente. O histórico recente entre eles até tem uns empates, vitória do Santos, mas o momento agora é outra história. Aquele 2-2 de abril parece bem distante depois dessa goleada que o Santos levou. Então, o prognóstico aqui parece bem claro, né? Favoritismo pro Bahia. Sim, a análise aponta para isso. Favoritismo claro pro Bahia. A força em casa, a fase, a fragilidade do Santos. Tudo pesa. Se a gente for falar em probabilidade, dá para colocar uns 65% pro Bahia, talvez 20% pro empate, e só uns 15% para uma zebra do Santos. E gols. Dá pra esperar bola na rede. A tendência é para ter gols, sim. Mais de 1,5 gols tem uma chance alta, uns 75%. A chance dos dois times marcarem também existe, 55%. Mas um 2-0 para o Bahia, por exemplo, não seria surpresa. Entendi. Os placares mais prováveis seriam então um 2-1 ou 2-0 pro Bahia? Isso. Pelos números, são os resultados que aparecem com mais força. Beleza, agora vamos lá para Fortaleza. Situação inversa lá, né? O time da casa, o Fortaleza, tá mal, na zona de rebaixamento, 19º, e recebe o Mirassol, que tá surpreendendo, em 7º. Pois é, a fase do Fortaleza é preocupante. Uma vitória só nos últimos 10 jogos. Não vence a 4 e ainda vem de derrota na Libertadores fora de casa no meio da semana. É muito jogo seguido, né? E o Mirassol, mesmo sem ganhar nos últimos 2, vinha numa sequência boa, né? Bem consistente. Muito consistente. 5 vitórias, 4 empates nos últimos 10 jogos. É um time difícil de bater. E aí entra um fator que você mencionou que é crucial, o descanso. Ah, sim. O Fortaleza jogou e viajou há 5 dias. O Mirassol teve 6 dias limpinhos, só treinando. Nessa altura do campeonato, um dia a mais ou a menos de descanso faz muita diferença. Com certeza. O Fortaleza já não vem bem e ainda mais cansado. E em casa, o Leão tem conseguido se impor pelo menos. Olha, muito pouco. É o segundo pior mandante do campeonato, só 11 pontos em 10 jogos no Castelão. É fraco. Enquanto isso, o Mirassol, fora de casa, tá se virando bem. É o 10º melhor visitante. E já aprontou fora, né? Já.
Ganhou do Ceará, do São Paulo, empatou com Palmeiras, Bahia. Mostra que não sente tanto jogar fora. No primeiro turno deu o empate 1-1. Mas agora, com esse cansaço do Fortaleza, essa boa fase do Mirassol fora, o favoritismo muda para o visitante. A análise aponta para isso sim. O Mirassol chega com uma vantagem, eu diria, considerável. A forma recente, o desempenho fora e principalmente o desgaste do Fortaleza. A pressão, tudo isso coloca o time paulista como favorito. E nas probabilidades, como fica isso? O Mirassol tem a maior chance, algo em torno de 42%. O empate fica com uns 33% e a vitória do Fortaleza, que seria uma recuperação e tanto, está com 25%. E gols nesse jogo? A gente espera gols, sim. Mais de 1,5 tem 75% de chance. O ambas marcam fica ali nos 50%. Agora, os placares mais prováveis. Talvez 1-1 de novo, né? Repetindo o primeiro turno. Ou uma vitória do Mirassol por 2-1, aproveitando essa fase melhor e o cansaço do Fortaleza. Interessante. Agora é um jogaço que pode esquentar a briga lá em cima. São Paulo contra Atlético Mineiro, no Morumbi. São Paulo em oitavo, Galo em 11º, mas os dois querendo subir. E os dois vêm de jogo no meio de semana também, competições continentais, aquele desgaste extra, né? O São Paulo tá numa fase ótima no Brasileirão. 7 jogos sem perder, jogando bem. Só que a classificação na Libertadores foi nos pênaltis, né? Deve ter sido um desgaste danado. Exato, prorrogação, pênaltis contra o Atlético Nacional. Cansa muito. E o Atlético Mineiro? Vem embalado também. Olha, o Galo tá mais irregular. Alterna bons e maus momentos, ganharam fora pela Sul-Americana, o que é bom pra moral, claro, mas no geral a campanha recente deles oscilou mais, né? 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas nos últimos 10. Mas tem aquele fator, aquele histórico recente, que é uma pedra no sapato do São Paulo nesse jogo, não é? Ah, é verdade. Esse é o ponto que deixa tudo mais equilibrado, né? É impressionante. Nos últimos 8 jogos entre eles, nos últimos 3 anos, o São Paulo não ganhou nenhum. Zero vitórias. Foram 4 empates e 4 vitórias do Galo. Isso pesa, né? Cria uma pressão no São Paulo, dá confiança pro Atlético, mesmo fora. É quase uma freguesia recente. Mas o São Paulo em casa costuma mandar bem, certo? Sim, é o 6º melhor mandante. A defesa no Morumbi é boa, sofre menos de 1 gol por jogo lá. Já o Atlético fora é mais mediano, 11º visitante, sofre mais do que marca fora. Então, é a força atual do São Paulo em casa contra esse retrospecto horrível para eles. E ainda tem a questão do calendário que você falou. Os dois jogaram e logo mais tem clássicos importantes, né? Isso, os dois pegam um Cruzeiro em breve. Pode rolar alguma gestão de elenco, sabe? Poupar alguém. E o desgaste do São Paulo com prorrogação e pênaltis, teoricamente, foi maior. Então, como fica o prognóstico nesse cenário todo bagunçado? Forma atual, contra histórico, cansaço, qual a aposta? Olha, é um jogo bem difícil para cravar. A lógica da fase do mando de campo dá um favoritismo leve para o São Paulo, talvez uns 40% de chance. Mas o histórico é forte, então a chance de empate é alta também, uns 35%. E a vitória do Galo fica com 25%, bem equilibrado. E gols? Jogo para ter gols. A tendência é que sim. Mais de 1,5 gols, uns 70% de chance. E o ambas marcam também parece bem provável, 55%. Até porque aconteceu em metade dos últimos jogos entre eles. E placares mais prováveis? Acho que um 2-1 para o São Paulo, se a fase atual pesar mais, ou 1-1, refletindo esse equilíbrio todo, o histórico, o cansaço. Ok, vamos para Caxias do Sul agora. Juventude, que está ali brigando para não cair em 18º, recebe o Botafogo, 6º colocado, querendo ficar firme no G6. E esse jogo tem uma coisa curiosa. O Juventude está mal na tabela geral, mas em casa, no Alfredo Jaconi, os números são de time lá de cima. É o 8º melhor mandante. Ganhou metade dos jogos em casa, 5 em 10. Sofre menos de 1 gol por jogo lá. E vem de 2 vitórias seguidas em casa. Nossa, que força em casa. Mas do outro lado tem um Botafogo que fora de casa parece uma muralha, né? É impressionante. O Botafogo é o 4º melhor visitante. Isso já é bom. Mas a defesa é o que choca. Só 3 gols sofridos em 9 jogos fora. Média de 0,33 por jogo. É absurdo. E vem de 4 vitórias seguidas fora. É uma fortaleza.
Caramba, mas sempre tem o mais. O Botafogo também jogou Libertadores fora, né? E foi recente. Jogou na quinta-feira, viajou, voltou, teve só 3 dias para recuperar. O Juventude teve 4 dias. E essa diferença, mais a força do Juventude no Jacone, pode ser o que equilibra o jogo. O cansaço do Botafogo é a grande dúvida. O histórico entre eles é equilibrado, né? Com gols para os dois lados na maioria das vezes. Será que a força do Ju em casa consegue furar essa super defesa do Botafogo? Ainda mais com eles talvez mais cansados? Essa é a grande pergunta. O que vai pesar mais? A força do Jacone e o histórico de gols, ou essa defesa incrível do Botafogo fora? O cansaço, para mim, diminui bastante o favoritismo que o Botafogo teria normalmente. Então o prognóstico deve ser de equilíbrio total, imagino. Total. É um jogo muito parelho nas probabilidades. Juventude com uns 30%, empate com 32% e o Botafogo um pouquinho na frente, 38%. A qualidade do Botafogo pesa, mas casa e cansaço equilibram muito. E gols? Aquela defesa do Botafogo derruba as médias? Derruba. A chance de mais de 1,5 gols ainda é alta, 75%. Mas para mais de 2,5 já cai bastante, uns 40%, por causa dessa defesa. O ambas marcam também fica mais baixo, 45%, apesar do histórico. Tem cara de jogo de poucos gols. Placares mais prováveis, então. Olha, talvez um 0-1 para o Botafogo, na base daquela defesa sólida, ou um 1-1, pelo equilíbrio, pelo fator casa do Juventude e o cansaço do Botafogo. Entendido? Para fechar nossa análise, vamos para o Rio de Janeiro. Jogo direto lá embaixo, tenso. Vasco e Corinthians. Vasco em 16º, primeiro fora do Z4, Corinthians em 14º, logo ali. Jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos total. O Vasco vem numa sequência curiosa de empates, né? 6 nos últimos 10 jogos, mas em São Januário não perde a 3 partidas. Mostra alguma força ali, embora ainda seja só o 17º mandante. E o Corinthians? A fase parece bem pior, né? Bem pior, não ganha há 6 jogos no geral, vem de 2 derrotas seguidas e a campanha fora de casa é de dar medo pro corintiano. Uma vitória só em 10 jogos fora, fez só 6 gols e levou 15. É o 15º visitante. A fase é péssima mesmo. O histórico recente até favorece o Corinthians, né? Mas o momento atual, principalmente fora, joga totalmente contra eles, né? Exatamente. A única vitória do Vasco nos últimos 5 jogos entre eles foi justamente em São Januário. E o desempenho do Corinthians fora agora tá tão ruim que o fator casa do Vasco ganha um peso extra, sabe? E os números de gols indicam o quê? Jogo amarado. Indicam poucos gols, os dois times têm 70% dos jogos. Vasco em casa, Corinthians fora, com menos de 2,5 gols. O Corinthians marca muito pouco fora, 0,6 por jogo. Tudo aponta para um jogo mais brigado, de marcação, poucas chances. E tem um dado interessante. O Corinthians não conseguiu virar nenhum jogo fora de casa quando saiu perdendo. Foram 7 vezes que saiu atrás e não virou. Se o Vasco faz 1-0, a reação do Corinthians, pelo menos nessa temporada, parece difícil. Com tudo isso na mesa, o Vasco leva um certo favoritismo, mesmo que pequeno. Leva sim. O fator São Januário, a fase horrível do Corinthians fora, essa dificuldade para marcar, para reagir, tudo isso dá uma ligeira vantagem para o Vasco. Nas probabilidades, Vasco uns 40%, empate 35% e Corinthians 25%. E os gols, mesmo com essa tendência de poucos? É curioso, a chance de mais de 1,5 ainda é considerada alta, 85%. Talvez pela necessidade dos times, alguns resultados recentes, mas a de menos de 2,5 também é forte, 70%. O mais provável é ter 1 ou 2 gols só. E os placares que parecem mais prováveis? Um Vasco 1-0, talvez? Ou um empate em 1-1 por causa da tensão e dessa tendência de empates do Vasco. Ufa, que rodada, hein? Tem briga em todo lado da tabela, time pressionado, time querendo se afirmar e esse fator cansaço aí pairando sobre vários jogos importantes. Depois de analisar tudo isso, qual é a grande questão que fica pra gente observar na sequência do campeonato? Olha, acho que a grande questão é a tal da regularidade. A gente vê times como Santos, Corinthians, sofrendo demais fora de casa. O Fortaleza, mesmo em casa, está patinando. Do outro lado, tem surpresas como o Mirassol, a força do Juventude em casa. Pois é, então fica a pergunta.
Quem vai conseguir engatar uma sequência boa agora, ser consistente nessa segunda metade? Quem vai conseguir gerenciar melhor o cansaço, o elenco para buscar os objetivos, seja lá em cima ou para escapar lá de baixo? A impressão é que essa gestão física e mental vai ser mais decisiva do que nunca. Quem vai tropeçar mais e quem vai conseguir dar aquela arrancada final, essa é a briga. Excelente ponto para a gente ficar de olho nas próximas rodadas. O Brasileirão está entrando naquela fase decisiva e, como sempre, emoção não vai faltar. Obrigada por acompanhar a gente nessa análise da 21ª rodada. Até a próxima.